Olá, eu sou Delma Teles, eu sou coordenadora técnica e instrutora do curso de cabeleireiro da Escola Toque Natural. Quando se inicia um curso de cabeleireiro, muitos alunos ficam muito preocupados em relação ao tema colorimetria, porque é um tema que requer mais atenção, que requer muito conhecimento e é um tema que deixa muita gente de cabelo pro ar. Então, na aula de hoje a gente vai mostrar que colorimetria não é esse bicho de 7 cabeças. E sim, se você prestar atenção, ficar atento às aulas, se inteirar, durante todo o processo do curso, tanto na aula teórica quanto na sala de aula, você vai ver que colorimetria não é esse bicho de 7 cabeças e que você pode sim tirar esse assunto de letra. Então, para iniciarmos a nossa aula, vamos relembrar. Gente, para falarmos sobre colorimetria, sobre o processo de cor, temos que relembrar alguns assuntos que já foram abordados nas nossas outras aulas de tricologia, sobre o que é elasticidade, porosidade, densidade. Porque quando se fala em cor, a gente precisa ter primeiro a condição do fio de cabelo. Então, o que é elasticidade? O que você entende por elasticidade? Como o nome mesmo já diz, elástico, é a capacidade que o fio de cabelo tem de se contrair, de estirar-se e de contrair-se naturalmente. Então, quando um fio de cabelo está com a elasticidade natural, que ele está com uma boa elasticidade, ele te dá condição para que você possa fazer qualquer tipo de transformação nele. Como também porosidade, um cabelo poroso. O nome também já fala, poro, absorção. Então, um cabelo quando ele está muito poroso, pouco poroso, que ele tem uma porosidade controlada, moderada, eu estou dizendo que ele tem saúde, que ele está um cabelo saudável, que ele tem uma condição para que eu possa transformá-lo fazendo uma descoloração ou uma coloração, qualquer processo de cor. Outro termo, a impermeabilidade. O que vem a ser a impermeabilidade? Como o nome também já diz, impermeável, um fio de cabelo saudável, com cutículas fechadas, é um cabelo que está saudável. No quesito cor, quando eu falo de um cabelo impermeável, eu falo de um cabelo que eu vou ter mais dificuldade de depósito de pigmento. Então, assim, eu tenho essas características físicas do fio, eu tenho sim que estar prestando atenção, tenho que estar levando em consideração, porque quando eu observo, eu consigo desenvolver o trabalho, tenho um plano de ação com mais precisão a ser realizado dentro do meu salão de beleza. O termo densidade é em relação à quantidade de fios por centímetros quadrados que o cliente tem na sua cabeça. Isso interfere sim quando eu vou fazer uma coloração, principalmente na medida do produto que eu vou usar, quando eu vou dar preço. Então, assim, a densidade também é muito importante quando eu estou falando no processo de químico, quando eu estou falando no processo de cor. Um outro assunto é o teste de mechas. Então, o teste de mechas, ele é de extrema importância e eu preciso realizá-lo antes de qualquer procedimento químico. Por quê? O teste de mecha, ele vai me dar o meu norte, esse cabelo me dá condição, o tempo de pausa que eu vou ter para poder realizar esse processo químico, a saúde do cabelo, tudo eu vou poder perceber dentro do teste de mechas. Outro assunto que a gente não pode esquecer de relembrar antes de falarmos sobre colorimetria, antes de falarmos sobre o assunto cor, é a escala de pH. O que é a escala de pH? É a escala que mede o potencial de hidrogênio dos produtos químicos, que a gente usa dentro do salão de beleza, e também o pH do nosso cabelo e da nossa pele. O pH do nosso cabelo ele varia entre 4,5 e 5,5. Os produtos ácidos variam entre 2, 3 e os produtos alcalinos depois a partir do 7. A escala de pH ela vai de 0 a 14, Todos os produtos que têm pH antes do 7 são considerados produtos ácidos
e todos os produtos que estão após o 7 são considerados produtos alcalinos. E isso quer dizer o quê? Que quando eu estou lidando com produtos ácidos, eu estou lidando com um produto mais próximo do pH do cabelo, são produtos que tratam mais o cabelo, que mantêm a cutícula do cabelo mais selada. Em contratempo, os produtos alcalinos, eles têm o poder de abertura de cutícula dos fios, são produtos que você usa geralmente para transformação, né? São produtos que vão abrir a cutícula, no caso das colorações, dos pós descolorantes, das águas oxigenadas, eles têm poder de abertura, né, dessa cutícula para que o produto que você precisa usar para depósito de pigmento ou para transformação, ele entre dentro da cutícula e depois, obviamente, você vai precisar de um produto ácido para que fechar essa cutícula novamente. Então, a escala de pH, ela é de extrema importância dentro da colorimetria porque você usa ela o tempo inteiro. Todos os produtos, hoje, graças ao avanço tecnológico, a cosmetologia, ela já te entrega um produto, né, com o pH definido. E isso facilita muito, né, o seu entendimento como profissional quando você está lidando com produto ácido, quando você está lidando com produto alcalino. O que é colorimetria? Colorimetria nada mais é que a ciência que estuda as cores, né? E dentro da colorimetria a gente tem alguns termos como estrela de Oswald, círculo cromático, né? Cores análogas, são assuntos que a gente vai abordar durante o nosso curso e que vocês não precisam ficar preocupados que a gente vai, se precisar, voltar, abordar, falar novamente e no final a gente vai ter um debate onde que você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Então, colorimetria é a ciência que estuda as cores. O que é cor? Cor nada mais é que um reflexo da luz, né? Quando a gente fala em cor, a gente fala em algo natural, né? É da natureza, é Deus quem proporcionou. Então, quando se direciona, né, todas as cores naturais, né, todas as cores que foram projetadas pela natureza, a gente chega à cor branca. E isso nada mais é que o reflexo da luz. Então, a percepção da cor, né, ela se dá através do nosso olhar. Quando você enxerga a natureza, quando você enxerga as cores primárias, isso é cor, o reflexo da luz. Então, quando a gente fala de cor, quando a gente fala de colorimetria, se dá início, tudo isso se dá início quando a gente fala de cores primárias. O que são as cores primárias? São as cores básicas, são as cores deixadas por Deus, né, criadas pela natureza, criadas pelo infinito. Então, quais são essas cores? O amarelo, o azul e o vermelho. Então, as cores primárias são as cores básicas. É através dessas cores que a gente consegue criar todas as outras novas cores. E dentro da colorimetria, você lida todo o tempo com as cores primárias, né? Quando você vai fazer tonalização, neutralização, quando você vai fazer uma coloração, o tempo inteiro você lida com as cores primárias. Então, tenta relembrar comigo quais são as cores primárias. Amarelo, azul, vermelho. Isso aí, muito bem. É muito importante que você decore, porque isso você vai usar o resto da sua vida enquanto você for um profissional cabeleireiro. Então, agora que você já sabe quais são as cores primárias, que é o amarelo, o vermelho e o azul, você vai entender como que se forma as cores secundárias. Quem são as cores secundárias? As cores secundárias é a mistura das cores primárias. Você pega uma primária amarelo, mistura com outra primária vermelho e você vai criar uma secundária laranja. Para você criar a segunda secundária, você precisa de misturar a azul, né, que é uma primária, com a amarelo, que é outra primária, para você criar uma secundária, que é o verde. E para criar a terceira secundária, você precisa do vermelho, né, que é uma primária, misturando com o azul e você assim criará o roxo. Então, as cores secundárias, elas são formadas através da mistura das primárias. E isso se forma naturalmente. É uma coisa que foi já definido e é universal. Em todos os estudos de colorimetria, você vai encontrar as secundárias mediante a mistura das primárias.
Então, você já entendeu como se formam as cores secundárias. Então, você vai repetir comigo quais os nomes delas para que fique mais claro, né, para que você consiga memorizar. Então, as cores secundárias são verde, roxo e laranja. Então, repita comigo agora. Quais são as cores secundárias? Verde, roxo e laranja. Isso aí. Tenta, né, estudar isso em casa, tenta memorizar isso, porque você vai usar todo o tempo dentro da colorimetria cores primárias e cores secundárias. Então você já conheceu quais são as cores primárias e já conheceu quais são as cores secundárias. Então, como se forma a estrela de Oswald? A estrela de Oswald, ela se forma através da união das cores primárias e das cores secundárias. E isso se forma como? Misturando, né, cores primárias como o vermelho e o amarelo, criando o laranja. E misturando o amarelo com o azul, formando o verde. E misturando o azul com o vermelho, criando o roxo. Então, essa mistura, né, dessas cores primárias e secundárias, né, se forma a estrela de Oswald. A estrela de Oswald, ela é a base, né, da colorimetria. Então, agora a gente vai dar sequência às cores terciárias e logo na sequência falaremos um pouco mais sobre a estrela de Oswald. Então, já conhecemos as primárias, já conhecemos as secundárias, então agora vamos entender um pouquinho mais sobre as cores terciárias. Como se forma uma cor terciária? Quando você junta, né, quando você une uma cor primária com uma cor secundária. Então, quando você mistura uma cor primária com uma cor secundária, obviamente você vai obter uma cor terciária. E isso se cria um círculo, né? É uma cor muito próxima da outra. Então, essa questão das cores terciárias, ela é a mistura, né, de uma cor primária com uma cor secundária. Então, como eu disse anteriormente, né, sobre as cores primárias e as cores secundárias, é através das cores primárias e das cores secundárias que a gente cria a famosa estrela de Oswald. A estrela de Oswald, ela é o nosso norte, ela é quem nos direciona dentro do estudo da colorimetria. Na verdade, a estrela de Oswald, ela não é só usada por nós profissionais cabeleireiros, mas ela é usada também por profissionais como estilista, como maquiadores, porque se entende através da estrela de Oswald o que é uma neutralização, o que é uma tonalização, como você apaga o reflexo indesejado de um fio de cabelo. Então, quando você vai entender a estrela, que é muito simples você direcionar um reflexo em um cabelo quando você está trabalhando dentro do salão de beleza e às vezes entregar um loiro perolado, um loiro acinzentado, não é esse bicho de 7 cabeças que você acredita que seja. E como se entende a estrela de Oswald? Principalmente quando você entende o que é uma cor primária, o que é uma cor secundária e como se dá, né, essa mistura dessas cores e o que acontece quando você mistura. Um exemplo que eu já dei anteriormente, quando você mistura uma cor primária, duas cores primárias, você cria uma secundária e quando você mistura todas essas cores, você leva para um fundo marrom. Porque a gente vai entender isso muito além, né? Quando você começar a fazer as misturas das cores e quando você lidar realmente, né, na íntegra com todas as colorações, com todas as nuances que cada empresa nos oferece para que a gente possa trabalhar. Quando você entende, né, a estrela, quando você entende as cores primárias, as cores secundárias, né, as empresas de cosmético, elas criaram, além da estrela, para nos direcionar melhor, para melhorar o nosso entendimento sobre as cores, elas criaram também o círculo cromático. O círculo cromático, ele mostra, né, pra gente como se dá a graduação das cores, como se dá um vermelho, né, um vermelho alaranjado, um vermelho amarelado, um amarelo. E o que é isso? Né? Essas cores complementares, essas cores análogas, isso tudo você consegue entender dentro do círculo cromático. Então o círculo, ele facilita o nosso entendimento em relação a como existe uma graduação das cores, né? Como que essas cores elas se misturam, como elas se neutralizam, como elas, principalmente como elas se integram. Então facilita, né, o nosso entendimento em relação a nuances mais claras, mais escuras, quentes, frias. Então quando você entende o círculo, você entende, né, essa questão da graduação das cores.
A partir do momento que você consegue entender o círculo cromático, você consegue entender a semelhança, né, das cores. E o que vem a ser uma cor análoga? É uma cor que ela tem a semelhança com a outra. Por exemplo, você tem um marrom e um marrom quente e na sequência um marrom frio. Isso é um exemplo de cor análoga. É aquela cliente que chega no salão e pede, vê na cartela de cores uma nuance, gosta daquela nuance. No entanto, você, no procedimento de cor, no plano de ação, você não alcança o fundo de clareamento que você precisava para entregar realmente aquele resultado, né? Um resultado real, né? A cor da cartela, fiel à cor da cartela, mas você consegue entregar uma cor semelhante. Então, isso seria uma cor análoga, uma cor semelhante, uma cor parecida, a cor mais próxima àquela cor que você teve a percepção na cartela de cores. Então, além das cores primárias, cores secundárias, cores terciárias e cores análogas, nós também temos as cores complementares. As cores complementares, elas ficam, para muitos alunos, de difícil entendimento. Mas você tem que entender que a cor complementar é uma cor oposta, entendeu? Dentro do círculo cromático, dentro da estrela de Oswald, é o oposto. Então, a cor complementar ela é uma cor oposta, né? E o exemplo dentro da estrela, dentro do círculo cromático, é você entender que é a oposição. Qual é a cor oposta, né, que você tem àquela cor que você está se referindo. Um exemplo é o amarelo mais o azul, que são duas primárias, é igual o verde. Qual cor primária que sobrou? O vermelho. Então, o vermelho é uma cor complementar, ela é o que sobra. E quando que você usa isso? Você usa isso o tempo todo quando você vai fazer neutralização dentro do salão de beleza. Então, a cor complementar, você usa ela o tempo inteiro quando você precisa fazer uma neutralização. E isso tem que ficar claro, porque o tempo inteiro dentro do salão de beleza, todos os processos de coloração, principalmente em processos de direcionamento de reflexo, em mechas, em qualquer técnica de mecha, você usa muita neutralização. Então, é onde que você precisa entender o que é uma cor complementar. Então, para finalizar o entendimento sobre o que é uma cor complementar, a cor complementar, na verdade, ela é a sobra, né, da soma de duas primárias na formação de uma cor secundária. Então, quando você pega duas cores primárias, mistura, forma uma secundária, aquela cor que sobrou, né, é uma cor complementar. Além de cores primárias, secundárias, complementares, análoga, a gente também tem que entender sobre cores quentes e cores frias. Quando a gente está falando em cores quentes e cores frias, a gente está falando em tonalidades diferentes no fio de cabelo, né? Uma cor quente, uma cor fria, elas são cores extremamente diferentes, são opostos umas das outras. Então, quando a gente fala em cor quente, a gente está falando em uma cor que remete à sensação de calor, né? Sensação de fogo, são cores vibrantes. Essas cores, elas são muito usadas por pessoas que são mais ousadas, clientes que têm uma personalidade mais forte. Então, esse tipo de cliente, ela sempre vem para o salão e ela pede essa questão de um cabelo mais avermelhado, um cabelo acaju, um cabelo ruivo, né? Há pessoas que até nascem com esse cabelo, com essa tonalidade ruiva, que é inclusive uma tonalidade linda, né? E geralmente essa cliente nunca vai mudar a cor do cabelo dela. Dificilmente uma cliente ruiva, ela vai querer mudar para um loiro ou escurecer o cabelo. Então, as tonalidades quentes, elas são tonalidades usadas por pessoas que têm uma personalidade sempre mais forte. Quando eu me refiro a tons frios, né, a cores frias, eu estou me referindo a cores que vão remeter mais tranquilidade, são cores que são relacionadas à natureza, ao gelo, à água, às árvores. Então, os tons frios, eles são tons mais fechados, eles são tons que não remetem tanta energia quanto os tons quentes. Exemplos de tons frios é o violeta, o azul, o verde. Então, essa cliente que gosta de nuances mais esverdeadas, esses cabelos fashions que a gente encontra por aí, esses são tonalidades consideradas como tonalidades frias. Então, além de cores primárias, secundárias, cores complementares, a gente também tem as cores neutras. As cores neutras, elas são, na verdade, dentro da estrela, como eu disse, quando você mistura as três cores primárias, você cria o marrom, né? Então, a mistura das três cores primárias se cria o marrom.
Então, o marrom seria a cor neutra. Então, é uma cor que não tem tanta iluminação, é uma cor que não tem tanto, não é uma cor tão vibrante como uma cor quente, por exemplo. Mas é uma cor muito usada, né? São tons muito usados dentro do salão de beleza e se dá através da mistura das 3 cores primárias. Então, para encerrarmos, né, essa aula de colorimetria, a gente vai fazer aqui a mistura, né, das cores primárias, a gente vai criar as cores secundárias e vai facilitar para vocês o entendimento sobre como se forma as cores. Eu vou pegar a vermelha, né, que é uma cor primária, vou misturar com o amarelo, que também é uma primária, e vou criar uma secundária laranja. Na sequência, eu vou pegar novamente uma primária vermelha, vou misturar com outra primária azul, vou criar o roxo. Na sequência, eu vou pegar o amarelo, uma primária, misturar com o azul, outra primária, e vou criar a secundária verde. Então, gente, é isso aí. Para vocês verem como se dá a formação das cores secundárias. Então, eu tenho a secundária laranja, a secundária roxa e a secundária verde. E para dar continuidade, né, para a gente falar um pouquinho sobre as cores neutras, a gente vai criar o marrom. Quando eu misturo as 3 cores primárias, vermelho, amarelo e azul, eu crio o marrom. Então, é assim que se formam as cores primárias, secundárias e a cor neutra. Espero que tenha ficado bem claro, né, para todos vocês como se dá a formação das cores e que isso facilite para vocês o entendimento sobre toda a formação das cores dentro, né, da colorimetria e em que momento que eu vou usar tudo isso aqui. Em todo momento quando eu for fazer coloração, quando eu for fazer neutralização, tonalização, eu vou estar lidando com as cores primárias, com as cores secundárias e também com o marrom, que é a cor neutra. Gente, eu espero que tenha ficado claro e se não tenha ficado claro assistindo apenas uma vez, assista novamente o vídeo, porque você vai precisar de todo esse conteúdo para que a gente possa dar continuidade nas aulas seguintes. Então, os conteúdos que virão pós cores primárias, secundárias, círculo cromático, estrela de osso, faz todo sentido que você tenha um entendimento claro sobre tudo isso que foi passado, ok? Grande beijo, até a próxima aula!